importante. Vou me basear mais em cima das nossas análises, né? Da nossa comissão técnica e da nossa diretoria, né? Porque eu me reporto ao Vila Nova. Fizemos um grande jogo, entendo, né? Até na pergunta, a evolução, mas a gente tem que entender que o futebol ele tem muitos processos. E o processo desse time do Vila, desse grupo do Vila, não começou essa semana, né? Com essa grande atuação aqui. Começou lá no planejamento de nós montar um grupo extremamente competitivo, de atletas profissionais, começou nas férias deles. Quando eu digo que a gente não rodou o elenco nessas primeiras rodadas, é porque os atletas que tiveram as oportunidades na primeira, na segunda, na terceira, fizeram uma grande pré-temporada. Então eu não sou um treinador de defino meus 11 e esqueço o restante do grupo. Como é que eu vou cobrar de um atleta ou esperar de um atleta em determinado momento se eu não considero ele um titular? Obviamente que com o passar do tempo a equipe ela vai se desenhando. Hoje aqui nós tivemos um esboço de uma equipe, né, com muitos titulares, provavelmente num futuro, porque hoje realmente eu não tenho essa definição clara na minha cabeça. Então a gente vai continuar fazendo esse processo porque ele vem dando certo, né? Assim, muito feliz porque a equipe montamos uma estratégia, sabíamos que ia ter dificuldade porque a equipe do Atlético tem muitas variações na nossa análise, e antes do jogo a gente viu o momento que o Marcinho constrói por dentro, o Marcinho por fora, o Shailon por fora, o Shailon por dentro. Então a gente treinou várias situações em pouco tempo, aí vai muito do entendimento dos atletas. A gente montou uma estratégia, deu certo, bola parada, tu começar ganhando fora de casa é fundamental, a gente trabalhou, a gente entendeu que tinha aquela brecha ali, onde o Igor Henrique conseguiu fazer, bem satisfeito com a nossa equipe, mas é importante o clássico, vitória, mas dedicar essa vitória ao nosso torcedor, porque infelizmente ele não pôde estar no estádio, e não tenho dúvida que ele deve estar feliz nesse momento. Então dedicar ao nosso torcedor, até em forma já de convocação, né, para os nossos próximos jogos que a gente vai ter em casa. Rafael, Beatriz Mona, da TV Brasil Central, nós estamos ao vivo. O que essa vitória representa para você e para a equipe também? Como vocês pretendem usar essa vitória para a sequência e até mesmo pensando no clássico, no próximo clássico do fim de semana diante do Goiás? Não tem como admitir que tu vencer um jogo desse tamanho, um clássico, é diferente. É quase um jogo à parte do campeonato. Quem não disser isso está errado, na minha opinião. É um jogo grande que a gente sabia que ia ter muita dificuldade. Agora, para mim, o que mostra é que o nosso planejamento foi bem feito, né? E esse planejamento ele não é só do Lacerda, ele não é só da comissão técnica, né? Os setores que envolvem o futebol do Vila, desde a minha contratação, quando a gente lá comecei a conversar com o presidente Hugo, comecei a falar com o executivo, com a Larcon, com o Yuri, que é o coordenador, a gente montou esse planejamento, a gente não rodou esse elenco aqui à toa para chegar no clássico inteiro, não, a gente rodou o elenco porque a gente montou um grupo, né, que a gente entende que a gente pode fazer isso. Eu não tenho, volto a dizer, talvez muita gente vai dizer que esse é o time titular, pode ser que sim, o tempo vai dizer isso, mas assim, a gente não pode achar que foi só esse jogo, é todo um planejamento que foi feito. Claro que hoje, com certeza, uma atuação muito sólida, uma atuação onde a equipe conseguiu absorver e executar dentro de campo os nossos conceitos que a gente trabalhou desde o primeiro dia de pré-temporada. Aí não preciso aqui estar falando quais são eles, mas ficou muito claro essa aproximação de alguns atletas dentro do setor do campo. E agora a gente tem que continuar com os pezinhos bem no chão, porque a recém é a 4ª rodada, o Vila tem um ano muito longo pela frente. Eu, apesar da idade, já passei por muita situação dentro do futebol. Se quarta-feira a gente não ganhar em casa do Craque, já paga essa vitória aqui. Claro que ela fica na história, mas já paga. Então, eu sei que os meus atletas são profissionais o bastante para entender que a gente tem que ter o pezinho no chão e continuar trabalhando muito sério. Lacerda, boa noite. Vitor Monteiro, da Rádio CBN. Você cita conceitos, mas já deu para perceber algumas coisas, como um time bem compactado, meio campo de defesa, um Vila que gosta de controlar o jogo. O Vila já tem a cara do Rafael Lacerda? E se não, até qual rodada você acredita que já dá para falar que o Vila é o time realmente do Rafael Lacerda? Sinceramente, não é que eu queira que o Vila tenha a minha cara. O Vila é maior que tudo. Eu quero que o meu time tenha a cara do Vila. Eu falei isso na minha apresentação, né? O meu objetivo é fazer o Vila ter o DNA. Falei isso na minha apresentação. Vocês devem lembrar. É claro que a gente coloca os nossos conceitos, mas hoje, não me preocupo com isso. Mas hoje a gente conseguiu ver um time
compactado, que a gente não teve em alguns momentos. E aí eu posso hoje na vitória, porque quando a gente não foi bem, eu falei, a pré-temporada é muito curta. E todos os times de Série A, de Série B, eles estão sofrendo com isso. E o problema é que as pessoas querem um resultado, e não vocês, tá? E não estou falando da imprensa. Até internamente, nós mesmos nos cobramos que a gente quer um resultado imediato, e não é muito difícil. Os atletas estavam acostumados com outro perfil de treinador, com outro perfil de treino. A gente chega com os nossos conceitos, claro que a gente mantém uma condição de treino, já que o clube tem a sua comissão permanente. Então o Lacerda não chegou no Vila e transformou tudo, bem pelo contrário. Eu me adapto muito mais ao Vila do que o Vila se adapta ao Lacerda. Mas assim, algumas coisas como compactação, aproximação dos corredores. Hoje a gente teve as aproximações do lado direito, Elias, Todinho e Igor. A gente treinou com o Igor do lado esquerdo, mas eu entendi que... E aí eu vou trazer já um trabalho que era do ano passado. E eu tenho total humildade de falar isso. O Igor treinou pela esquerda e o Torres pela direita. Eu assisti o treino em casa e não fluiu. O que eu fiz? Voltei o Igor para o lado direito, porque já foi feito um trabalho muito bom aqui no Vila em 2024. E eu aproveito. Então aproveitei, botei Igor, botei Todinho e botei Elias junto. Claro que tem o nosso mérito, alguns conceitos. A gente conseguiu também melhorar o lado esquerdo, dar mais suporte lá para o Urso, que fez um grande jogo, porque o Torres deu um suporte. Não construímos só com saída de 3. Porque quem vai olhar o Lacerda lá do Amazonas, nós construímos só com 3. Hoje nós construímos com 3, com sustentada, só com 2. A gente deu esse leque de opções para os jogadores dentro da partida entender. Formiga passou. Então assim, estou muito satisfeito, mas não tem essa vaidade de achar que o Vila tem a cara do Lacerda. Eu prefiro muito mais eu ter a cara do Vila Nova. Rafael, boa noite, Gustavo da Rádio Bandeirantes. Na coletiva pós-jogo contra o Goianese, eu perguntei e até citei que existiam críticas em relação ao sistema ofensivo. Você explicou como é que é a sua forma de trabalhar, o seu plano de jogo, voltando, né, um time construindo da defesa para o ataque. Mas você teve só 2 treinamentos antes do Clássico. Como é que foi construir, baseado na sua forma de trabalho, essa vitória num Clássico tão importante como o de hoje? Eu volto a dizer, né? O futebol, na minha opinião, tu começa de trás para frente. A nossa defesa está sólida, mas precisa melhorar. Me incomodou a forma como a gente tomou o gol, mas faz parte. Do outro lado também tem um grande trabalho por parte do Guanás e uma equipe de qualidade, mas a gente não precisava ter tomado aquele gol ali. Essa situação ofensiva, a gente trabalha ela desde o primeiro dia. E foi bem feliz na colocação, a gente trabalhou quase nada no Clássico. Então como é que a gente trabalha quando a gente não tem tempo? Com muita conversa, com muito vídeo, a gente vê lances de jogo, lances de treino, mas desde o primeiro dia trabalhado em movimentos ofensivos. Só que a conexão do terço final ela é muito mais difícil, porque ali tu entra, além da qualidade do atleta, tu entra a marcação do adversário e muitas vezes a tomada de decisão do nosso atleta. Então assim, é uma constante evolução. Talvez o próximo jogo não aconteça, mas eu não tenho dúvida que as coisas vão se encaixando. A nossa briga hoje no setor ofensivo é muito grande. Mas eu não pude colocar o Bruno, até por outros contextos, nós temos que trocar um goleiro hoje, mas o Bruno vem crescendo cada vez mais no dia a dia. E isso é muito bom, porque o Poveda não pode acomodar. Dos lados ali, Todinho e Urso fizeram um grande jogo, mas lá Bandeira e Paiva. O Paiva era para iniciar o jogo, a verdade é essa. E na última momento ali eu decidi pelo Urso. Então assim, é importante o quê? Eu tenho opções. Quando eu falei, me foi perguntado num jogo do empate, em Anápolis, se a gente estava no mercado. Eu tenho certeza que o departamento de mercado, que a diretoria, ela está atenta ao mercado. Se tiver alguma possibilidade de contratação, o Vila vai fazer. Mas nós não estamos procurando, porque eu acho que eu estou muito bem servido. O Vila me deu um grupo com muita qualidade, principalmente. A gente conseguiu criar uma competitividade dentro do grupo, né? E essa questão ofensiva aí, não tenho dúvida que ela vai melhorar muito mais ainda. O Lacerda, eu gostaria de falar sobre a linha alta do Vila Nova hoje e como isso impactou no jogo. É importante, a gente tentou passar o máximo de confiança para os atletas. Não poderíamos vir aqui, com todo o respeito que a gente tem pelo adversário, pelo treinador, que eu já enfrentei algumas vezes, mas se a gente baixasse muito o bloco, não conseguisse dar uma pressionada alta, provavelmente nós sofreríamos no jogo. E os nossos atletas também entenderam isso. Se a gente for observar a nossa escalação, a gente entra com um volante de origem no jogo. O Igor Henrique é um meia, Diego Torres é um meia. Então a gente entrou com um time ofensivo e nem por isso a gente conseguiu ser tão ofensivo assim. O placar de 3-0, para mim, ele retrata uma consistência e que a gente conseguiu, dentro da estratégia que a gente montou, executar bem executado. As transições, a compactação. Essa questão de marcar alto ou baixo é muito relativo,
mas eu gostei, os atletas o Vila foi um time corajoso, conseguiu andar para frente. Eu não gosto quando o time anda para trás, mas em alguns momentos, quando estava 2-0, o Atlético nos empurrou para trás. A gente quis baixar o bloco? Claro que não. Mas aí o adversário também tem a sua qualidade. Segundo tempo, 3-1, nós com um jogador a mais, a gente querendo subir o time, a gente não conseguia. Mas a nossa ideia sempre é ter um time mais vertical, um time que consiga jogar dentro do campo adversário. E para te jogar dentro do campo adversário, tu tem que ter qualidade. Por isso que as escolhas, principalmente nesse jogo, de nós utilizar só o João, né, na consistência, e dar mais liberdade para o Igor e para o Torres. Boa noite, Rafael. Queria te perguntar, inclusive, sobre um atleta que você acabou de citar, que é o Igor Henrique. Porque na temporada passada ele acaba que ele termina o ano sofrendo bastante críticas, jogando numa posição que não é a de origem dele, né? Jogando como um terceiro homem, jogando como um camisa 10. E nesse primeiro clássico, depois da oficialização da saída do Cristiano, você volta ele para a posição de segundo homem do meio campo. Queria que você falasse um pouco sobre esse atleta, o que ele te acrescenta nessa posição e o que ele te acrescenta ali nessa trilha de meio campo. Eu acompanho o Igor desde o Água Santa, né? Então vi ele jogando na Água Santa, enfrentei aqui no Vila. Nas férias eu liguei pro Igor, né? Nas férias dele. Então, assim, foi um dos primeiros atletas que eu tive o trabalho de ligar e de entender dele. Por que ele foi usado nessas funções aí? Por causa da qualidade técnica dele. Mas aí nós, como treinador, né, e ele também como atleta, nós temos que entender em qual momento ele ser utilizado nessa função, né? Eu vejo o Igor com possibilidade de jogar em todas as funções do meio. Se o Igor quiser, ele consegue jogar até de primeiro. Se ele quiser, ele joga de primeiro. Se ele quiser, ele joga de 10. Se ele quiser, ele joga de 8. Mas, conversando com o atleta, ele me relatou que ele gosta de jogar, vamos dizer assim, mais fácil para explicar, camisa 8. Né? Um volante pela direita, um segundo, terceiro homem de meio de campo. Então, assim, eu estou muito tranquilo quanto a isso. Eu acho que é um atleta com muito recurso técnico, muita qualidade. Quando ele compete, como ele competiu hoje aqui, não só ele, né? O Diego Torres é um atleta que precisa competir também, e competiu. Então, assim, a gente precisa manter sempre esse nível. E eles sabem, eu sou chato, eu vou cobrar muito disso deles. Porque assim como eles competiram aqui, eles vão ter que competir contra o craque, eles vão ter que competir lá na Copa Verde, vão ter que competir na Série B. O time sem competir, entra a qualidade hoje, a nossa qualidade ela prevaleceu, na minha opinião. A gente conseguiu ter o controle, o nosso time foi maduro, trabalhou a bola no momento certo, foi vertical no momento certo, mas passa por muita intensidade de marcação. A gente marcou muito forte o Atlético. Volto a dizer, claro que na minha cabeça eu estava preocupado um pouco com a situação de só o João, um cara mais de marcação, o Igor e Torres, mas quando o atleta quer, aí as coisas dão certo, e eu tenho certeza que o Igor está muito focado em fazer um grande ano aqui pelo Vila Nova. Boa noite, Rafael. O Cosmins foi substituído no intervalo porque torceu o pé, já que ele ainda vai ser reavaliado, mas nesse momento você acredita que ele vai desfalcar o time nas próximas rodadas? E se sim, qual o peso da ausência desse jogador? Olha, a gente espera que não, né? Mas assim, a torção parece que foi feia. Estava com o tornozelo inchado, mas eu não gosto de lamentar ausências, né? Volto a dizer, espero que não tenha, até porque nenhum atleta gosta de estar no departamento médico. Espero que não seja nada demais, mas o Vila está bem servido, né? Acho que o Alves confirmou nos primeiros jogos que ele teve oportunidade, e assim, na minha opinião, tem duas posições terríveis de entrar no jogo: goleiro e zagueiro. Zagueiro, o jogo está muito intenso, pegado, tu entra ali, pode perder, não está no mesmo ritmo, e goleiro. O House, para mim, no segundo tempo, parecia que estava desde o primeiro. Tranquilo, tem que continuar trabalhando, aí tem que enaltecer também o trabalho dos treinadores de goleiro, do Lauro, do Tico, que estão fazendo um trabalho de qualidade. E quem ganha com isso é o Vila Nova. A gente espera que o Kozlowski não tenha nada sério, mas se tiver alguma coisa de ficar uma rodada ou outra fora, o House está muito bem preparado. Professor, parabéns pela vitória. Obrigado. Boa noite. Queria que você falasse mais sobre esse detalhe que você citou em respostas anteriores, que o Urso quase não entrou no jogo, né? Como o futebol é cheio de detalhes, né? Se não tivesse entrado, talvez não teria essa oportunidade de fazer o gol que era não fez. O detalhe mais isso pra gente. Assim, o Urso, eu já conheço o Urso acho que a primeira vez que eu enfrentei o Urso foi em 2020, ele estava no São Caetano. Então eu já tinha tentado trabalhar com ele em outros momentos e não tinha dado certo. Quando eu acerto com o Vila e o Urso já tinha renovado o contrato dele, a gente ficou feliz. E conhecendo o dia a dia dele, a gente percebe que é um atleta extremamente profissional. Quando ele faz uma atuação dessa aqui, não vai ser sempre que ele vai bem, os jogadores oscilam muito. Agora ele é um atleta que ele treina na alta intensidade o tempo todo. E quando o atleta treina, como o Urso treina, o Urso não dosa. Se nós colocar ele a treinar amanhã, porque ele jogou acho que um tempo, mais 10, 12 minutos,
ele vai dar vida amanhã. O GPS dele vai ser o maior, as acelerações deles vão ser as maiores. Eu não gosto de ficar falando muito das individualidades, mas eles merecem que eu fale, porque pela próxima rodada, quando eu boto o Urso no banco. Eu inicio com o Paiva e com a Bandeira. Mas assim, estou muito satisfeito, e eu tive uma conversa com ele, porque no jogo do Anápolis, eu cheguei nele e falei, e aí, como é que tu tá? Porque todos já tinham tido oportunidade, né? O Paiva ia iniciar contra o Anápolis, o Labandeira iniciou contra o Anápolis, o Todinho já tinha iniciado, o Dodô já tinha iniciado, e só ele. E ele me respondeu, professor, não tem nada não, tô aqui para ajudar. E eu falei para ele, cara, trabalha, porque a oportunidade na hora certa vai vir. Veio no primeiro jogo, ali contra o Goianésia, se eu não me engano ele foi eleito melhor em campo, e veio agora no Clássico. Mas assim, não dá para dar muita moral, vamos, né? Tomara que ele continue trabalhando sério, tenho certeza que ele vai, que ele é um menino muito bom, mas estou muito feliz, porque ele é um profissional que trabalha muito no dia a dia. Valeu?